Boa noite. A graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos à nossa live do culto Plenitude Getsemane. Reserve sempre este horário todas as quintas-feiras para participar conosco. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para ser avisado das publicações e sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos estar abordando sobre um método, de leitura da Palavra de Deus. Existem vários métodos de leitura, mas hoje nós vamos nos determos a um método de leitura devocional. E o texto o qual nós estaremos lendo está no livro de Colossenses 3,16. E a palavra de Deus diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, e instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Pai, a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra é a verdade. E nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha descortinar os nossos olhos e que o Senhor venha nos revelar, ó Deus, as maravilhas da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa me esconder atrás da Tua cruz, que o Senhor possa nos revelar as maravilhas. Eu lhe peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos Teus filhos que está participando conosco nesse momento, aqueles que participarão posteriormente, que a bênção do Senhor os alcance. Em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Então, quando nós falamos em estudar a Bíblia, e o grande desafio, além da interpretação, é realmente colocar a palavra em prática. Porque a prática da palavra que vai trazer mudança na nossa vida. E nós precisamos ser transformados. E a palavra de Deus é que nos transforma. É o poder da palavra de Deus que pode nos transformar. Então, quando nós permitimos que esta palavra penetre no nosso coração e que ela venha ser aplicada nas nossas vidas, trazendo mudança na nossa vida, no nosso caráter. Nós não podemos sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Como diz lá em Tiago, aquele que não pratica a palavra engana a si mesmo. Então, a palavra de Deus é para que nós possamos sermos transformados, para que nós possamos sermos iluminados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E quando nós entendemos isso, que a palavra de Deus ela tem poder para transformar. E é exatamente a prática dessa palavra que nos dá a transformação que nós precisamos. E o apóstolo Paulo, ele declara lá em 2 Timóteo que a Bíblia ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir o crente na vida de justiça. Então, a Bíblia é um livro prático. E o que nós temos que entender é que não adianta termos uma vida religiosa. Nós temos que entender e conhecermos a palavra, mas, sobretudo, praticar essa palavra. E essa aplicação que nós precisamos dar na palavra não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Mesmo porque existe toda uma luta espiritual para nos impedir de praticarmos a palavra. Porque o inimigo, ele até permite que nós venhamos a conhecer a palavra. Mas quando nós entramos no desafio de praticar a palavra, ele começa já a interferir nas nossas vidas. E Jesus, quando estava ali juntamente com os fariseus, com os saduceus, eles sabiam que aqueles homens eles eram estudiosos, eram conhecedores da palavra. Os escribas eram peritos legais, religiosos da lei judaica. Quer dizer, então, eles eram conhecedores da palavra.
Só que, na verdade, eles não praticavam a palavra. E quando a própria Escritura diz que quando nós não praticamos, né, nós enganamos a nós mesmos. E quando eles arguíram Jesus sobre aquelas questões, Jesus disse para eles: olha, vocês estão, como está registrado lá em Mateus, ele fala assim: olha, que vocês estão enganando a si mesmos, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então eles conheciam, tinham um conhecimento intelectual da palavra, mas um conhecimento prático da palavra eles não tinham. Então eles necessitavam, como nós necessitamos, realmente de colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida. E estudar a palavra de Deus, né, acaba sendo até perigoso para as nossas vidas. Porque quando nós conhecemos a palavra, a própria palavra fala que esse conhecimento pode até trazer um orgulho nas nossas vidas. Nós sermos orgulhosos de conhecermos a palavra de Deus, mas, no entanto, né, nós sabemos que o diabo também conhece muito bem a palavra de Deus. E quando Jesus estava ali sendo tentado, o próprio diabo usou a própria palavra, né, para argumentar com Jesus. Então, diante de cada uma daquelas situações, o diabo utilizou a palavra dizendo: está escrito. E Jesus também o combateu dizendo: está escrito, né? Então, a palavra de Deus, né, ela tem que ser praticada. E para praticar a palavra de Deus, Jesus ele citou lá em Mateus, citou em outras passagens, né, no Sermão do Monte, que o quê? E o que Jesus fez? Ele comparou, né, que aquele que obedece a palavra, quer dizer, que coloca a palavra em prática, ele é como se fosse um servo obediente, prudente, porque ele diz: olha, para que quem ouve as minhas palavras e as pratica, quer dizer, que põe em ação, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, agora aquele que não pratica a palavra, ele sabe que está construindo sobre a areia, e quando passar e quando vier as adversidades da vida, não vai prevalecer. Então nós sabemos que a prática da palavra, né, ela nos fortalece, nos transforma. E o próprio salmista, né, ele diz lá no Salmo 119: refleti os meus caminhos e voltei aos meus passos para os teus testemunhos. E eu me apresentarei e não hesitarei em obedecer os teus mandamentos. Então, o grande desafio nosso realmente é colocarmos em prática a palavra de Deus. Então, quando também nós conhecemos, é claro que à medida que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, a responsabilidade nossa aumenta. Porque você passa a ser conhecedor. Já a própria palavra fala que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, lá em Tiago 4,17 fala assim: aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, peca. Então, a partir do momento que nós temos conhecimento desta palavra e não a praticamos, nós vamos ser julgados por isso. Então, nós temos que ter esse discernimento, que nós precisamos de conhecer a palavra, mas, sobretudo, praticar a palavra de Deus. E nós sabemos que a prática realmente não é coisa fácil, né? Ela vai demandar tempo, né? Nós temos que saber que para colocarmos a palavra, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, né, a gente tem que estar tendo esse entendimento da palavra, né? Saber que a palavra requer o que? Um pensamento sério, né? Um pensamento sério. E nós temos que estar e ter entendimento também do contexto da qual a palavra foi escrita, né? Então a aplicação é um trabalho árduo, porque Satanás ele combate violentamente essa prática. Então nós sabemos que o diabo, né, Satanás, ele até permite que nós venhamos conhecer a palavra, mas quando nós vamos colocar a palavra em prática, ele começa a nos ameaçar, né, com planos malignos, né? Então a gente tem que saber, porque ele tem uma grande
um grande bloqueio contra as nossas vidas em praticar a palavra de Deus. Então, nós sabemos que a prática da palavra de Deus, nós temos que resistirmos à mudança, porque sabemos que a palavra de Deus, né, ela vai trazer mudança na nossa vida. Esse é o propósito, que nós possamos ser cada dia mais e mais parecidos com o Senhor. A palavra de Deus vai trazer maturidade nas nossas vidas, vai nos fazer o quê? A termos uma vida mais cheia do Espírito Santo. Então, a chave dessa prática é que a maturidade espiritual é viver para Cristo, é saber que a nossa vida aqui é estar em Cristo e nós estamos aqui para sermos parecidos com Cristo, para fazermos a vontade de Deus, para sermos obedientes e para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida e não a nossa. Então, à medida que nós entendemos isso e começamos o quê? A estudar a Bíblia, a praticar, e sabemos que esse ato, né, de prática é que nos conduz ao que é a maturidade, né, que é a base da estabilidade cristã. Então nós precisamos. E como que nós vamos fazer isso para intensificar essa prática da palavra de Deus? Quando nós começamos o nosso estudo, nós podemos sintetizar, né, em algumas etapas. Quando formos estudar uma palavra de Deus, um texto, um versículo, o que nós devemos fazer em primeiro lugar, após lermos aquela palavra, é orarmos a Deus e pedir para que o Senhor nos revele aquilo que Ele quer que nós possamos absorver daquela palavra, como nós devemos praticar, o que nós temos que fazer. Então, a nossa oração tem que ser nesse sentido, de pedir a Deus discernimento sobre aquela palavra e de como que nós podemos praticar a palavra de Deus. Sabendo que duas coisas Deus já tem definido na sua palavra. Primeiro, que nós a obedeçamos. E segundo, que seja feita a vontade dele. Então, quando nós começamos esse estudo da palavra, após lermos o versículo ou o texto pelo qual nós estamos estudando, depois de orarmos para que Deus nos traga a revelação daquele texto, nós vamos meditar na palavra de Deus. E essa meditação realmente é muito importante. Quando nós meditamos na palavra de Deus, meditar é como nós podemos fazer uma comparação, até quando como um boi, ele pasta durante o dia e todo aquele capim que ele comeu vai ali para o seu primeiro estômago. Depois à noite, quando ele deita, ali ele começa a ruminar aquilo que ele comeu, ele vai remoendo, ruminando. E é isso que nós temos que fazermos com a palavra de Deus. E uma estratégia que nós podemos usar para meditarmos na palavra de Deus é visualizarmos. Então, quando nós lemos algum texto do Antigo, do Novo Testamento, e nós começamos a nos visualizar naquela situação. Então, imagine você ali, no momento que Jesus estava sentado ali à beira do poço, e chega aquela mulher samaritana. Então, nós começamos a nos imaginar como nós estivéssemos ali, presenciando aquele fato, participando daquele fato, ouvindo aquelas palavras. Então, tudo isso vai impregnando na nossa vida. Isto é meditar na palavra de Deus. Então, nós vamos meditando a cada momento, em tudo aquilo, em cada uma dessas situações, em cada um contexto, nós vamos nos vendo ali naquela situação e sentindo aquilo que estava acontecendo ali, em cada ato, em cada situação, nós começamos a viver aquela situação como se estivéssemos ali naquele momento. Então a meditação nos leva a transcender a este lugar, a retornar, né, aquele patamar onde as coisas aconteceram, como se nós estivéssemos passando ali naquele momento, sentindo todas as emoções, ouvindo as palavras de Cristo, vendo os milagres, vendo as curas, vendo as ressurreições. Então, a cada texto, a cada meditação, nós começamos a nos ver ali, naquele lugar. Isto é um exercício de meditação. Uma segunda estratégia que nós devemos usar para esse estudo, é como a gente começa a fazer a gente vai personalizar essa passagem. Então, como é que a gente faz isso?
A gente vai colocar, por exemplo, o nosso nome. Por exemplo, em João 3,16, porque Deus amou Marcos, que deu seu Filho unigênito, para que Marcos, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então coloca o seu nome, introduz o seu nome nos textos como o Senhor estivesse falando diretamente com você. Então, esta é uma estratégia, né, que nós podemos usar e devemos usar. Outro exemplo, né, nessa meditação que nós podemos fazer no Salmo 23, né? O Senhor, obrigado, Senhor, por seres o meu pastor, e porque nada me falta. Obrigado por me fazeres deitar em pastos verdes, por me conduzir à beira de águas quietas e por me restabelecer a minha alma. Obrigado por me guiares a caminhos da justiça por causa do teu nome. Então, quando nós começamos a utilizar essas estratégias, como nós estivéssemos inseridos ali naquele contexto, como o Senhor estivesse falando diretamente conosco, como se fosse nós o agente principal ali daquela situação, isso tudo nos leva a um aprofundamento dessa meditação, fazendo com que a palavra realmente comece a penetrar na nossa vida. Começamos a ter um entendimento mais claro, uma revelação mais profunda da palavra de Deus. E depois, sobre tudo isso, né, uma outra estratégia que nós podemos usar é escrever. Fazermos escrito um resumo daquela situação, daquele contexto, como se nós estivéssemos ali, como se nós estivéssemos participando. Então, isso tudo são estratégias que nós usamos para um estudo devocional. E uma outra forma prática de colocarmos isso, né, é como, em primeiro lugar, o quê? A aplicação ela deve ser pessoal. Então, quando nós formos fazer isso, nós devemos o quê? Fazer como que se usar os pronomes pessoais em primeira pessoa, do singular, né? Eu, mim, minha, meus. Então, quando nós fazemos isso, nós fazemos o quê? Fazemos uma personalização, né? Fazemos com que isso fique mais íntimo para as nossas vidas. Essa aplicação deve ser uma aplicação prática, né? Então, quando nós entendemos que nós temos que ser praticantes da palavra de Deus, ela que tem que ser de uma forma específica, que a gente possa entender, que seja possível de acontecer, que seja provável, né, de nós realizarmos. Então, tudo isso, a cada contexto que fizermos, cada análise que fizermos, a cada aplicação que viemos a fazer, tem que ser possível, tem que ser prática e tem que ser pessoal, porque nós temos que colocarmos a palavra em prática. E à medida que nós colocamos essa palavra em prática, de uma forma pessoal, né, de uma forma que seja realmente prática, que nós venhamos a realmente fazer, então tudo isso faz com que essa palavra penetre no nosso coração. E é isso que nós precisamos, porque a palavra de Deus, a prática da palavra de Deus é que vai trazer transformação para a nossa vida. E nós temos que entender que nós necessitamos desta prática, dessa transformação, porque a palavra de Deus ela tem poder para que nós possamos ser transformados. Então, que você possa receber essa palavra, que você possa meditar na palavra de Deus e que você possa, sobretudo, colocar a palavra em prática. Nós sabemos que muitas dessas situações não acontecerá de repente, demandará um certo tempo, porque haverá necessidade do nosso caráter ser lapidado, ser curado, ser transformado. Então nós temos que permitir que Deus venha trabalhando gradativamente o nosso caráter. Por isso que é gradativamente, é de glória em glória que nós somos transformados, para que a glória do Senhor se reflita nas nossas vidas, né? A ponto que das pessoas verem Cristo em nós. Então nós precisamos de termos essa intimidade com a palavra. Nós precisamos que a palavra esteja presente na nossa vida, que nós possamos realmente colocar essa palavra em prática e recebermos o que? Essa transformação que nós precisamos a cada dia, de sermos transformados, curados, libertos, em nome de Jesus. Então que você, que eu, possamos o que? Além de meditarmos na palavra, nós buscarmos o que? Praticarmos essa palavra.
Que essa palavra venha trazer transformação na nossa vida, no nosso caráter, a cada dia. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deixou a Tua palavra. E a Tua palavra tem poder de transformar as nossas vidas, para que nós possamos ser pessoas melhores, transformadas, curadas, libertas. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda graça, Pai, de sermos praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus, eu lhe peço a Deus que o Senhor abençoe a vida de cada um dos Teus filhos que estão assistindo nesse momento, os que assistirão posteriormente, e que esta palavra, Deus, possa penetrar no nosso coração e que nós possamos nos tornarmos cada dia mais e mais semelhantes ao Senhor. Eu lhe peço ainda que abençoe todos aqueles que estão enfermos, que eu possa visitá-los nos hospitais, nos lares. Em especial nós pedimos a Deus pela vida da pastora Esmeralda, do Geraldo Gomes, pedimos a Deus pelo Marcos Barretos, pelo Júlio e todas as demais pessoas que se encontram enfermas nos lares, nos hospitais. Que o Senhor possa derramar o bálsamo, a cura do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada família, cada lar, restaura os lares das famílias, em nome de Jesus, Pai. E, sobretudo, que nós possamos ser transformados, curados, libertos, para a honra e para a glória do Seu nome, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor eleve os olhos sobre ti e te conceda a paz. Deus te abençoe.